Tudo conectado aí, Francisco? Então, vamos começar. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos à preleção do Evangelho desta noite. Que a luz, a paz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre. Vamos assim, serenando nossa mente, acalmando nosso coração, buscando através de uma respiração bastante consciente, profunda, trazer todo o nosso ser aqui para este momento, de forma única, de forma exclusiva, para que possamos absorver quanto pudermos das sementes que serão trazidas na preleção da noite. Que nossos corações estejam abertos para que essas sementes encontrem acolhimento e germinem e façam diferença em nossa caminhada. Vamos assim nos ligando aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, formando assim uma corrente de amor fraterna. E assim, dessa forma, nos elevamos pensamentos e sentimentos, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, juntamente com a sua mãe, Maria de Nazaré, que nos acolhem amorosamente, nos abençoando, nos fortalecendo com todo o amor que eles nos dedicam. E assim juntos nos elevamos e vamos entregando a Deus Pai, o Criador, a prece das preces. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E assim damos graças a Deus e vamos iniciar a preleção dessa noite, envolvendo René juntamente com o seu mentor em muita luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Gratidão acima de qualquer coisa. Gratidão especial para o Clóvis aí, que fez a minha vez a semana passada, né? E o que ele fez realmente tem a ver com hoje, que é doação. Ele doou um tempo para o nosso irmão. E no capítulo 58, que ele fala: o cumprimento da lei é o amor. Lá em Paulo, Romanos capítulo 13, versículo 10. Já na introdução, já vem uma mensagem de Paulo que o amor é o cumprimento da lei. Tá? Significa o que isso? Que o amor é um princípio fundamental, né? É um princípio que engloba e que realiza o propósito da lei. Amar ao próximo não é apenas evitar o mal, mas também o amor promove ativamente o bem e cumpre assim os mandamentos legais. E nessa passagem de Romano, né, que ele aborda essa relação do amor e a lei, né, e ele fala aqui que, embora, né, a lei tenha assim um papel importante, o amor é o seu cumprimento. O amor, né, aos nossos irmãos. É lógico, não se trata de substituir a lei, mas da realização do propósito, de um propósito mais profundo. E assim, no entendimento, o amor como um cumprimento da lei implica em quê? Abster-se do mal. Né? Que o amor não causa dano para ninguém, para os nossos irmãos. O amor evita comportamento como roubo, assassinato, cobiça e outras coisas. O amor também é fazer o bem, que vai além, né, da ausência da maldade. Porque o que é o bem? Né? A maldade é a ausência do bem, e que envolve, né, ativamente a prática da justiça e da misericórdia, que nos leva a buscar o quê? O amor ao próximo. Tá? Então, já logo no preâmbulo, aí no início, ele já tem uma mensagem
de Paulo muito importante que fala sobre amor. E ele continua aqui no texto de Emmanuel, que milhares das dádivas transitam na Terra diariamente. Isso realmente é que muitas vezes nossos olhos ficam voltados somente para a desgraça, porque é ruim. Mas quanta coisa boa que está acontecendo aí, não? Então nós temos que estar assim, olhos de ver, ouvidos de ouvir, e proclamar o bem. Fazer com que o bem se sobreponha, né, à maldade, ao mal fazer. E ele continua aqui, Paulo, que ele fala o seguinte: vemos aquelas que constituem o dinheiro generoso, que alimenta as boas obras, mas que se define por glórias da arte, enriquecendo a mente popular, as que se origem sobre os louros da palavra, traçando caminhos para o encontro fraternal entre as criaturas. E aquelas outras inumeráveis que se consubstanciam à amizade de quem a oferece ou recolhe. Todas elas, demonstrações da bondade humana, são abençoadas na vida superior. Entretanto, uma existe, inconfundível, entre todas, da qual nós, seres em evolução da órbita terrestre, não conseguimos prescindir. Esse trechinho aqui, na verdade, eu falo um trechinho, mas é um trecho bem grande, que ele aborda alguns aspectos muito interessantes, que você vê que ele vem destacar a bondade humana, tá? E que essa bondade ela é apreciada pelas esferas superiores aí. Mas a necessidade, né, é uma necessidade que nós precisamos, né, dessas manifestações, é a evolução do planeta. E dentro desse termo aqui, eu até grifei algumas coisas que eu fui pesquisar, quando ele fala aqui de dinheiro generoso. É aquele que alimenta obras sociais e boas ações. Esse é o dinheiro generoso. Tá? E um pouquinho mais adiante, ele fala glórias da arte. O que é glórias da arte? É a beleza e o conhecimento da arte que proporciona o enriquecimento à mente. Tá? Então, você vê a arte, essas coisas todas aí. E ele fala do louros da palavra. Aí vem o poder da comunicação, o poder da palavra, que a palavra tem poder, tá? E que ela promove, através da palavra, que se promove o encontro, né, a fraternidade entre as pessoas. Então, você vê a importância da comunicação, da boa comunicação. E outro trecho assim que ele fala muito aqui, que eu achei interessante, é sobre a amizade. Puxa vida, amigo, né? Você fala assim, o valor de uma amizade não dá para estimar, é imensurável, né? Para quem oferece, tanto para quem oferece como para quem recebe. Tanto é que nós costumamos dizer, temos assim, a palavra amigo é uma palavra muito forte, né? Nós somos amigos, nós somos assim parceiros de caminhada, mas nós temos que estreitar essa convivência para que ela se torne uma amizade enorme. Eu posso, assim, muitos aqui eu conheço somente pela telinha, mas que o sentimento de hoje é de uma amizade profunda, né? A admiração que eu tenho aí pelo pessoal que está aqui comigo, né, nesse momento, tá? Então, você vê que tudo isso daí é a importância dessas pequenas palavras do dinheiro generoso, que aquilo que nós colocamos, aqueles nossos ganhos, para uma causa maior. Tá? A glória da arte também, que enriquece a mente, por isso que a arte está aí, é uma forma de crescermos e desenvolver o nosso conhecimento, nossa evolução, e a palavra. E ele termina nesse trechinho que eu fui grifar,
sobre a amizade. Então, esse trecho aqui, ela tem um propósito que nos leva a reconhecer o valor de cada uma dessas expressões da bondade humana, o segredo do dinheiro, da obra, da palavra, da amizade, tá? Mas também nos instiga, ele nos leva a refletir sobre aquela que é mais importante para o nosso crescimento e para a nossa jornada evolutiva. Então, tudo isso daqui que nós temos, assim, ela nos provoca mesmo, que é o amor. Jesus falava, né? Amai, né, ao próximo como a ti mesmo. Então, você vê, esse trecho, ele nos leva a uma profunda reflexão. Então, nós temos, sim, que estreitar mais os laços entre as pessoas. Hoje, infelizmente, com a tecnologia, nós estamos próximos para a telinha, próximo, assim, pela tela, mas presencialmente não temos esse encontro, né? Encontro que quem está aí na cabana sabe bem o que é isso. Eu tive, assim, a oportunidade, o privilégio de estar um sábado lá na evangelização. Olha, a energia é algo assim indescritível, né, João? A energia do sábado lá é uma coisa assim, fantástica. Assim, o contato das pessoas, independente da idade que estejam, né, nessa encarnação, assim, aquela coisa, o apego, o interesse, naquela hora da refeição, então nem se fala, né, a doação das pessoas, isso estreita. Eu falo muito, né, das amizades. Eu hoje ainda cultivo uma amizade olha, desde 78. É uma amizade, um amigo que eu tenho. Assim, trabalhamos juntos, crescemos juntos, sofremos juntos, porque ele perdeu a companheira dele, teve uma doença que foi acamada. Então, assim, e esses laços, eles tentaram nos unir de tal sorte que é um laço muito forte e inquebrantável, né? O nome dele é Pedro Luiz Simeonato. E aí ele continua no texto, aqui, que ele fala o seguinte, tá? O alcance de todos, ela se expressa por exigência inarredável do caminho de cada um. Desejamos referir-nos ao amor, sem o qual ninguém logra subsistir. Então, esse trechinho pequenininho, assim, realmente é isso, o amor. O que vai nos unir, o que nos une e que nos unirá é o amor. É o amor incondicional, né? É por isso que eu comecei agradecendo, né? Porque assim, a disposição das pessoas que estão para nos ajudar. E o amor também é uma força que valoriza qualquer dádiva, tanto quanto a maneira de dar. Então, você pega aqui, o amor realmente é uma dádiva. E quando se fala de amor, eu lembrei de uma passagem de um amigo, né, da doutrina espírita também. Eu falo que ele é o professor Moacir, que era um dos meus gurus, que ele falava das diversas formas de amor. Tem o amor marido e mulher, o amigo, o amor para com os filhos, amor para com o próximo. Então, que esse amor é o que deve realmente prevalecer. Por isso que ele fala, né? Tanto for que a maneira de dar. Então, nós temos que... O Divaldo falava muito do amor, o Chico também. E ele continua aqui, um trechinho que eu também achei muito bacana, que ele fala o seguinte: muito de nossos irmãos, junto de quem praticamos o ideal da beneficência, de certo agradece o concurso materializado que lhes possamos ofertar. Mas quantas vezes estimariam, acima de tudo, receber uma bênção de solidariedade e otimismo que lhe restaure a alegria de viver e o conforto de trabalhar. Esse trecho aqui também, eu acho ele fantástico, principalmente que ele está aqui naquela parte finalzinha aqui, que ele fala, né, sobre receber uma bênção de solidariedade e otimismo.
que nos restaura. É isso que está faltando um pouco, né, de que as pessoas sejam mais solidárias, né, sejam mais caridosas, e que a gente possa, através de um simples gesto, possa, assim, confortar alguém. Então, o prazer de quem doa, o prazer de quem trabalha, o prazer de quem se dedica, realmente nos traz uma alegria interior muito grande, tá? E que tem um impacto muito grande, né? Essa coisa, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o impacto da solidariedade. Pessoal, vocês não têm ideia o que é por isso que eu digo que eu fui agraciado, né, de poder estar aqui com vocês, de uma forma ainda muito tacanha, muito pequena de participar nesta casa, mas que com certeza com o tempo ela vai aumentar. Porque tem algumas pessoas aí que realmente eu tiro o chapéu. Eu não vou falar nomes que eu estaria sendo injusto com um ou com o outro, mas os trabalhadores desta casa realmente, né, esse espírito solidário tem assim tamanha importância. Por que que tem? Primeira coisa, a solidariedade, ela alivia o sofrimento dos nossos irmãos, tá? A solidariedade, ela ela oferece, sim, um suporte emocional e prático, quando nós ajudamos as pessoas, assim, a lidar com as suas dificuldades, com os seus perrengues, tá? Com seus problemas de saúde, com problemas financeiros. Quantos e quantas pessoas que, infelizmente, dão cabo, né, dessa existência por questões financeiras, por questões familiares, está aí. Então, ele vai aliviar isso. Hoje, né, essa é um ato de solidário que nós temos, eu falo inclusive lá na casa Gabriel Delane, que é o tratamento de depressão por magnetismo. Quantas pessoas hoje sofrem por depressão? E muitos acham ainda que depressão é uma coisinha tola, bobagem. Não é. Tá? É algo muito mais profundo. A solidariedade também, olha só que fantástico, ela fortalece a esperança. Tá? Porque quando nós recebemos o apoio de uma pessoa, tá? Esse apoio nos fortalece e assim, e reaviva dentro de nós a esperança, né? A esperança, inclusive, que nós possamos ter que amanhã, o nosso amanhã será um dia melhor, tá? Mesmo diante dos nossos perrengues, das nossas adversidades aí. Então, é isso, é estar próximo, muitas vezes, um ato de solidariedade, ser um bom ouvinte, dar um bom conselho, né? Então, mostrar o bom caminho. Também, assim, o ato da solidariedade, ela tem uma coisa muito importante. À medida que a pessoa alivia o seu sofrimento, fortalece a esperança, o que que acontece com aquela pessoa? Ela começa a olhar, né, um pouquinho pelo que ela está passando e o que que ela nos propõe? Ela restaura a autoestima dos nossos irmãos, tá? Então, por isso que aí, que essa restauração da autoestima é uma forma de reconhecer a importância e o valor de cada um. Eu até costumo dizer, né, de autoestima, né? Falar, por exemplo, quando uma pessoa está passando por um momento difícil, que isso é uma forma, eu falo que através da dor, isso é pelo menos a minha visão de ver, que através da dor é que a dor nos lapida a alma, burila a alma para uma coisa maior, para conseguir, né, superar essa fase. E, inclusive, assim, através da confiança, né, ela nos reforça a autoestima. Quando muitas vezes eu vi muitos jovens cabisbaixo,
Eu gosto de falar muito com um jovem sobre esse aspecto. O valor que cada um tem. O que cada um tem de bom? Isso reforça a autoestima. Se eu pegar algum de vocês aqui e perguntar se ama, com certeza vocês dirão, eu me amo. Mas quando eu pergunto, então me fale 25 qualidades suas, o pessoal já se assusta, acha que é muito. Nós temos pelo menos 85. Olha como Deus é fantástico. Lógico que todas essas qualidades, por isso a necessidade de várias encarnações, para que nós possamos atingir a plenitude dessas qualidades. Então, quando você fala em 85 qualidades na sua plenitude, imagine quantas encarnações nós teremos que vir. E cada encarnação a gente elimina um ou outro, né? Imagina quantas encarnações nós temos por aí. E, além de tudo, né, essa coisa, o reflexo dessa solidariedade, ela cria laços. À medida que aproxima a pessoa, tá? Assim, ela incentiva e promove o senso da comunidade e inclusive essa comunidade que nós pertencemos, que eles também podem pertencer, tá? Inclusive, essa coisa de ser solidário no ambiente de trabalho ou numa obra, como nós temos aí. Nós estamos vendo aí, eu tiro o chapéu, queria dar os parabéns aí, aproveitar esse momento quando fala de aproximar as pessoas. Eu tenho acompanhado vocês num desafio que o tio João, que a casa assumiu, dos 6 finais de semana. Foi isso aí realmente algo, né, de muita coragem. E eu vejo a solidariedade do pessoal lá, assim, com muita alegria, trabalhando, né, nessas semanas todas aí. É por isso que eu digo, às vezes eu sou um voluntário passivo, muitas vezes as coisas, o meu caminho às vezes me impede de algumas atividades, mas eu fico acompanhando e fico vibrando muito por vocês que estão lá, porque esse laço que nos une é algo assim inquebrantável. Eu tenho certeza que passamos muitas encarnações que vamos estar nos reencontrando, essa é a minha expectativa, que eu possa reencontrar vocês em outras encarnações aí, né? E aí é lógico, o poder do otimismo. E tudo isso nos motiva aqui a agir, tá? Cria um ambiente positivo, tá? Começamos a trabalhar melhor as diferenças, porque nós somos semelhantes, nós não somos iguais, tá? Então, que isso aí nos incentiva também a ser mais resiliente, tá? Quer dizer, de entender o outro, de influenciar o outro, até de promover, até aceitar o outro com tudo que ele tem, né? E aí ele melhora o bem-estar. Você vê só, por isso que eu fico imaginando a festa que é lá esses finais de semana. Tá? Eu ouço muito falar do Chico aí, do Francisco. Eu não sei se o Chico está por aí. O Chico está de verde aí, não? Ah, ele é, ó. Francisco, que eu ouço falar de você, rapaz. Então, eu realmente eu faço até uma reverência para você pela sua proatividade, pela sua dedicação que você tem nessa tarefa. Que eu sei que não é fácil não, viu? Despender esse tempo, essa dedicação, a sua correria aí, né? Por isso que tudo isso daí, essa coisa que estreita esses laços, puxa, é o que nós vimos lá, esse bem-estar, essa coisa gostosa, né? Do pessoal em ter o prazer em trabalhar naquela atividade. E aí ele vem continuando aqui. Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, tem mais 4 minutos. E ele continua assim: reflitamos de igual modo nos companheiros temporariamente apresados no caráter das paixões e reconhecemos que o mundo tem tanta necessidade de amor quanto de luz. É isso. O mundo carece de amor. O mundo carece de dedicação. Por isso que ele nos leva a fazer, né, essa reflexão aí. E ele fala aqui, né, para finalizar esse nosso capítulo,
Meditemos nisso e diante da parte de trabalho que nos compete na construção do rei ou de Deus, aqui ele fala do rei de Deus, eu acho que era do reino de Deus, entre os homens, seja à frente dos felizes ou dos imperfeitamente felizes, dos justos ou dos menos justos, comecemos por entender com as dádivas de nossas mãos aquelas outras que nos é lícito nomear como sendo favor do sorriso fraterno, o benefício da boa palavra, o empréstimo da esperança e o donativo do entendimento. Então, esse finalzinho aqui, tá? A reflexão dele realmente é muito profunda, tá? Que ele nos leva aqui, quando ele fala, né, diante do trabalho aí, tá? É a construção nossa, né, do reino de Deus entre nós aqui, tá? E essa passagem aqui, esse trechinho aqui, a importância de não se restringir somente aos felizes, aos justos, mas também estender àqueles que nós somos imperfeitos. Então, assim, de nós não dar importância, né, somente aos felizes, não, também estender a mão para quem precisa, para aqueles que estão, talvez, num grau um pouco aquém da nossa evolução, assim como quem está além da nossa evolução também, que nos estenda a mão, tá? Por isso que é muito importante a dádiva das nossas mãos, tá? Que aí ele fala, são os gestos de amor que nós podemos oferecer aos outros. O que nós poderemos oferecer aos outros? Só para fechar. Quando ele fala aqui do favor do sorriso fraterno, aquele sorriso sincero, gostoso, o sorriso une as pessoas, ele aproxima as pessoas, tá? Então, o sorriso é uma forma de gesto de amor. A boa palavra, o bom conforto, né, o bom entendimento, a esperança e o donativo do entendimento, tá? Então, nós temos que procurar entender que as pessoas também têm seus problemas, têm suas dificuldades, e que nós necessitamos um do outro, mesmo, tá? E a gente um precisa do outro. Muitas vezes, mesmo que nós não compartilhamos, né, essa coisa da empatia, às vezes o respeito aí. Em geral, tá? É a construção, o nosso propósito, que nós estamos aqui procurando, em busca da construção do reino de Deus e nosso plano também, tá? Por isso que nós precisamos nos esforçar. De que forma? Doando. E em doar, realmente é isso, tá? A importância do doar. O doar é muito importante. Doar aquilo que nós temos de melhor, tá bom? Que é o nosso amor, a nossa solidariedade e nossa fraternidade. Gratidão. Agora é com vocês. Pontualmente, hein, Graça? Tranquilo, nossa, o tempo é eterno, Renê. Podia ficar falando, podia ficar conversando, contando, falando mais aqui do capítulo, tá tudo certo. Quem gostaria de trazer, né, um entendimento desse capítulo, algo para acrescentar aqui? Falar de amor, todo mundo sabe, né, gente? Viu, Graça? Só um exemplo de amor nós tivemos essa semana. Né? A Georgia, né, com a atividade dela, ela entrou um pouco depois, né? A Joana se dispôs a abrir a sala, você, o Francisco, o João, assim, os trabalhadores anônimos dessa casa aí, que depois do nosso encontro continuam doando o amor, né? Então tá aí um bom exemplo de doação. Estamos em treinamento, sempre, de dia e de noite, incansavelmente, ouvindo com amor, falando com amor, pensando com amor, perdoando com amor. Olha, e falta ainda, né, um pouco, mas vamos lá, estamos na luta. Quem gostaria de falar, de trazer, né, um entendimento nesse sentido, um exemplo. Nossa, hoje eu vi um exemplo
Pleno de amor. Quem não? Quem não teve uma experiência boa no dia de hoje? Seu João ou Francisco, abre o microfone aí.
Quem agora? Quem agora? Ninguém tem nenhum exemplo de que fez algo hoje que Bom reflete dia. amor, gente. Olá, pessoal, boa noite, né? Tema de hoje, doação, né? Falando aí, né, sobre o maior cumprimento, que é a lei do amor, né? Peguei aí o finalzinho e como as coisas vêm, né? E veio muito aqui na minha mente os exemplos, né? De quem consegue trazer essa lei de amor, de quem consegue trazer essa doação, mesmo no momento desafiador. E daí a Graça ficou falando aí quem tinha um exemplo, né? E daí nesse momento eu não vou trazer nenhum exemplo meu, mas eu queria compartilhar outros exemplos, né? Quantas pessoas eu conheci ao longo desses anos no GPASSE, onde pais, diante de um momento de dor, eles ressignificam tudo isso e seguem nas suas doações. E essas doações às vezes é física, como eu vejo muitos pais falando que a cada químio que o filho faz, ele vai doar não sei quanto. Como eu conheço uma mãe de um coração imenso e que, mesmo diante da dor de dizer adeus para o seu filho na matéria, ela segue fazendo lindas campanhas no GPASSE. Campanha de Páscoa, campanha de Natal. E o menino dela era de uma alegria imensa. E que até tem uma escola que foi inaugurada em Salto e tem o nome dele. Então, me veio aqui na cabeça, né? Que diante de uma dor, como a gente pode transformar isso em amor, né? Me veio aqui na cabeça também o Gilberto Nucci, trago o nome porque ele acabou ficando conhecido, fazendo tantas campanhas e vaquinhas na época para conseguir a prótese para a filha dele. E depois a filha dele acabou desencarnando também. E ele encontrou na fé, encontrou em Deus, numa religião onde hoje ele se fortalece. E ele segue levando esse exemplo de amor. Ele fala que ele vê a esperança em tudo que ele faz de bom, pensando no reencontro, né? Ele tem uma fé um pouco diferente da nossa, então ele fala que ele precisa ser bom para que ele possa encontrar a Isabela Nucci, porque se ele deixar que a dor corroa o coração dele, ele sabe que ele não vai encontrar a Isabela, né? Então é algo tão profundo, né? E quando ele se levanta, né? Porque ele passou por momentos desafiadores, ele falou isso para mim. Ele falou que ele precisava ser bom, porque ele quer encontrar a Isabela, né? Então, a gente encontrar realmente esses exemplos de amor, de doação, mesmo quando o nosso coração está sangrando, né? Se a gente faz isso na alegria, que bom, né? Mas a gente precisa trazer esse amor que nos transforme, que nos move também nesses momentos, né? E é isso, né? Às vezes é numa bobagem, né? A Graça falou de hoje e não lembrei, mas foi uma coisa boba. Mas no sábado eu fiquei muito feliz em fazer um bolo, em levar lá para meus companheiros que estavam trabalhando comigo no sábado. Foi um gesto simples, mas foi feito com amor, foi feito com alegria. E mesmo com os desafios, às vezes as pernas doendo, porque depois de trabalhar bastante as pernas dói. Mas a gente vai feliz, a Graça tem o esforço, vai lá, pega a mãe e volta buscar eu que estava sem carona. Isso foi um gesto de amor, né?
ela podia falar, fique aí, Georgia, né? Mas não, ela voltou me buscar e eu fiquei feliz aí com essa demonstração de carinho, viu, minha amiga? Acho que eu não tinha agradecido pessoalmente, agradeço aqui em rede nacional o carinho, viu? E é isso. Eu que agradeço a oportunidade de praticar o amor. Eu penso que o Renê falou que a gente tem 85 qualidades, com certeza uma delas é amar, gente. É amar, mas a gente fica com vergonha de dar exemplo aí do amor, né? Então, o seu João quer falar alguma coisa? Muito legal. Eu pedi para que todos dessem exemplo e vou dar um exemplo. Hoje eu fiz um almoço amorosamente para uma pessoa que viria almoçar e ela não veio almoçar. Eu não fiquei brava. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? E eu falo, para mim fazer o almoço é um ato de muito amor, porque eu não sou da cozinha, né? Então eu sou de fazer miojo, mas eu fiz com tanto amor e a danadinha não veio, mas não há de ser nada. Amanhã ela vem. E por falar em amor, vamos envolvendo amorosamente a Geórgia juntamente com o seu mentor para que possam elevar as vibrações desta noite. E assim, queridos companheiros, cada um que aqui se encontra nesse momento de união do nosso Evangelho, que traga a sua doação, a sua doação de amor. E essas energias vão sendo projetadas a cada canto desse planeta. Essas energias vão atingindo os países que passam por catástrofes naturais, vai chegando nos países que passam por conflitos, os países que passam pela experiência da guerra. Essas energias chegam a todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, a todos os centros de detenção. Essas energias reverberam a cada viaduto, onde acolhe cada um que ali se encontra. Essas energias são emanadas a todos aqueles que trabalham em prol do próximo e de levar o amor a todos. Essas energias chegam a todos os médicos, enfermeiros, socorristas, bombeiros, que tanto trabalham para salvar vidas. Que essas energias cheguem a todos os bancos de sangue do Brasil e do mundo. Que essas energias cheguem a todos aqueles que passam pela prova da doença, restabelecendo com vida e com a cura, mesmo que não seja a cura física, que seja a cura espiritual. Essas energias são enviadas a todos os lares,
atingindo seus moradores, as plantas, os animais. Essas energias são enviadas a cada pedido de cada um de nós que aqui nos encontramos. Nesse momento, projete essas energias a essa necessidade que você conhece. E com muito amor e carinho, eu projeto essas energias para o último evento em prol da cabana, que envolva todos os voluntários, que envolva todos que ali se encontram. E assim, queridos companheiros, finalizamos as vibrações dessa noite com muito amor, com muita luz. Pedimos a permissão para darmos por encerrada a parte online, lembrando que os trabalhos continuam de maneira presencial na cabana, vibrando pelos tratamentos, por todos que ali se encontram. Que o amor nos envolva. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.